Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Mário novamente para mais um encontro com a Química e na aula de hoje vamos resolver questões acerca de ligações químicas e tabela periódica, um tema que tem sido muito recorrente na prova nos últimos anos e com a aula de hoje você vai dar um show. Vamos lá? A nossa primeira questão é da prova do Enem de 2018, tá? E a gente vai ler com calma aqui e interpretar com cuidado os detalhes. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas como as do elemento de número 73, que chegaram a ser confundidos. Então, veja bem, ele citou o elemento de número atômico 41 e o elemento de número atômico 73. E diz que esses elementos, o 41 e o 73, têm propriedades tão semelhantes que chegaram a ser confundidos como se fossem o mesmo elemento. Muito bem. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, 41, e Tântalo, 43. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, se deve a... Então, o que seria o ponto principal que provoca essa semelhança tão grande nas propriedades desses dois elementos? Bom, a configuração eletrônica diz tudo, pessoal. Se nós fizermos a distribuição eletrônica para o elemento 41, que é o nióbio, vamos colocar aqui, o elemento 41 e o elemento 73, a configuração eletrônica deles vai me dizer tudo, tá? Então, vou fazer aqui a configuração eletrônica de acordo com o diagrama de energia de Linus Pauling. Veja só, para o caso do elemento 41, a sequência fica 1s2, 2s2, 2p6. Vamos fazendo a distribuição até fechar os 41 elétrons, tá? 3s2, 3p6, não é isso? 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Depois do 5s2 seria o 4d10, não é isso? Mas a gente vai colocar só 4d3 para que a soma dos elétrons feche lá os 41. Note que ele terminou em D3, olha, que é característica de um metal de transição externa, tá bom? No caso do elemento 73, que é o tântalo, nós teríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, não é isso? Aí depois do 3d10 você coloca lá 4p6, 5s2, correto? Depois 4d10, 5p6, não esquece que a soma não pode passar do 73. Depois a gente vem aí com 6s2, correto? Depois vem 4f14 e depois do 4f14 seria o 5d10. Só que para fechar em 73, faltam só 3 elétrons, então a gente termina com 5d3. Veja que ele terminou em D3, ó. Exatamente como terminou o elemento 41, que é o nióbio. Essa terminação, D3, para ambos, os coloca no mesmo grupo da tabela periódica. Ambos seriam metais de transição externa, tá bom? Se terminasse em F, seria metal de transição interna, um lantanídeo ou um actinídeo. Vamos às alternativas. Letra A. Qual a similaridade entre eles, né? Terem elétrons do subnível F. Bom, o elemento 73 tem elétron aqui no subnível F. Agora o 41 não. Letra B. Serem elementos de transição interna. Na verdade, quando a distribuição termina em D, é transição externa, tá? Letra C. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Aí sim, faz sentido por causa do subnível mais energético, né? D3 para ambos. Letra D, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Não porque, no caso do elemento 73,
A camada mais externa dele é a camada 6, ó. Veja que a distribuição chegou até na camada 6, tá bom? E a letra E diz estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Não porque são metais de transição. Os alcalinos e alcalinos terrosos são elementos representativos que terminam sua distribuição eletrônica em S, no subnível S, tá bom? Então, gabarito para essa questão, letra C, beleza? Vamos para a próxima? A próxima questão, ainda da prova de 2018, diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, em arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Aí você tem uma figura aqui, onde cada carbono, observe isso aqui, ó. Cada carbono está fazendo 3 ligações aparentemente, né? 3 ligações. Mas nós sabemos que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, certamente, uma dessas ligações aí é dupla, para fechar o total de 4 ligações, ó. Ou eu tenho uma dupla aqui, ou eu tenho uma dupla em cima, ou eu tenho uma dupla aqui embaixo. Então, uma dessas 3 ligações aí é uma ligação dupla, beleza? Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Pessoal, hibridação do carbono. Super fácil de você diferenciar. O carbono, ele pode sofrer 3 tipos de hibridização, tá? sp3, sp2 e sp. Quando é que acontece a sp3? Quando o carbono só tem ligação simples, tá? Quando é que acontece a sp2? Quando ele tem uma dupla e as demais simples. Que é o caso aí que está acontecendo, ó. Veja que nas 3 situações ele tem uma ligação dupla e as demais simples. Então já estou vendo que a hibridização é sp2. A sp acontece quando o carbono tem 2 duplas seguidas ou quando ele tem uma tripla e uma simples, que não é o caso aí, beleza? Então a hibridização é sp2. Na hibridização sp2, o ângulo aqui da ligação, ó, é de 120 graus e ela é considerada como hibridização trigonal, beleza? Isso já respondeu a questão. Tá vendo como é simples? Tá vendo como o replay vai preparar você para dar um show na prova dos vestibulares? Tá bom? Então a hibridização seria sp2, né, isso de geometria trigonal planar. Geometria trigonal, hibridização sp2. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Não esquece, pessoal, de que essas hibridizações têm ângulos específicos, tá, de ligação. A sp2 é de 120 graus. A sp3 é de 109 graus e 28 minutos. E a sp seria de 180 graus, hibridização linear. Tudo bem? E vamos para a próxima. Bom, essa é do ano de 2017, tá? E vamos junto. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, né, representado por HX, com a base NH3, que é amônia, de forma natural ou antropogênica, né, natural ou provocada pelo homem, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. Aí ele deu a reação aqui, onde o ácido HX reage com o gás amônia e forma o NH4X, que é um sal, ok? A fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação de vapor ocorre por... Pessoal, houve a formação de um sal, né, de uma partícula sólida. Veja que por ser um sal, tem aqui NH4X, é um composto iônico, então ele tem a combinação de 2 íons, né, de um cátion e de um ânion. Se nós fizermos aqui a dissociação, temos o íon NH4+, e o íon X-, ok? Temos aqui o cátion e temos aqui o ânion. Então, esses íons irão interagir com a molécula de água, tá? Da chuva.
E a interação entre íons e a água é uma interação chamada íon dipolo, uma vez que a água é uma molécula polar. E quando uma molécula polar interage com íons de outra substância, nós consideramos como uma força chamada de íon dipolo. Perfeito? Então você vai marcar lá letra D, beleza? Questão de força intermolecular, não esquece, quando a interação é entre duas moléculas apolares, nós temos a força dipolo induzido ou dipolo instantâneo agindo. Quando é entre duas moléculas polares, é a dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Temos o caso da ponte ou ligação de hidrogênio, quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio. E temos aqui a íon dipolo, que é a interação de um íon, de um composto, com uma molécula polar, como por exemplo a água. Tudo bem? E vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é o seguinte, da prova de 2016, veja. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, que é adsorvente, e o benzeno, que é o adsorvato, substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Então, essa questão fala sobre a interação que acontece entre o carvão e o benzeno. Gente, carvão é basicamente carbono. E o benzeno é um hidrocarboneto. Beleza? Lembra lá que o benzeno é o C6H6, não é isso? Bom, todos os hidrocarbonetos são apolares. E o carvão, se nós considerarmos que ele é formado apenas por carbono, né, só tem um único tipo de átomo, apolar também. Interação entre estruturas apolares, como é que a gente chama? Dipolo induzido ou dipolo instantâneo, ok? Isso automaticamente já resolve a questão. Olhando para as alternativas, nós temos a letra D, interações dipolo induzido, ok? Então você marcaria aí com tranquilidade a letra D, beleza? Então esse foi o nosso encontro de hoje, falando sobre ligações químicas, sobre tabela periódica. Agradeço a atenção de vocês, abraço do professor Thiago Mário, replay junto com vocês. Até a próxima.